meu grupo vai falar sobre Ásia e as características naturais dela. Bem, dando uma pequena introdução, a Ásia ela faz parte da Eurásia, que é o mesmo bloco continental que forma a Europa. Devido a questões históricas culturais, os dois continentes são separados pelos Montes Urais, que é uma cadeia montanhosa que divide a Rússia em dois continentes. A Ásia ela é o continente dos contrastes e ela apresenta uma elevada variação climática, geomorfológica, demográfica, cultural e territorial. A Ásia é o maior continente terrestre, com cerca de 44,5 milhões de quilômetros quadrados, e ela se localiza totalmente no hemisfério oriental, em maior parte no hemisfério setentrional e com uma pequena porção de terras no hemisfério austral. E existem ao todo 50 países asiáticos. Seus pontos extremos no eixo leste-oeste são, ao leste, o Estreito de Bering e ao oeste, a cadeia de Cáucaso, não sei se assim se pronuncia, e os Montes Urais, que o separam da Europa, além dos mares Cáspio, Egeu, Negro e Mediterrâneo. E por a Ásia ser um continente muito grande, né, muito extenso, em questões de longitude mesmo, então, a Ásia apresenta vários fusos horários diferentes. Agora eu vou falar mais sobre o relevo da Ásia. A Ásia, né, é o continente dos extremos. Então, o ponto Everest, que é o ponto mais alto aí do mundo, com 8.848 metros acima do nível do mar, fica na Ásia. E a depressão absoluta mais profunda também fica na Ásia, que é o Mar Morto, com 427 metros abaixo do nível do mar. Continuando a falar sobre o relevo, bem, o relevo da Ásia abriga todas as formas existentes. As cadeias de montanhas que se destacam são as cordilheiras do Himalaia, ao sul da China, os Montes Urais, que se estendem no sentido norte-sul e separam a Ásia da Europa no território da Rússia, e as montanhas localizadas na região do Cáucaso. Cáucaso, não sei como pronuncia. Por favor, não tire nota de mim por causa disso. Os planaltos asiáticos, próximos às cadeias montanhosas, formam as regiões com as maiores altitudes médias do planeta. Além dos Montes Urais, outras cadeias montanhosas se destacam-se na Ásia. Os montes, né? Zagros, que ocupam todo o oeste do Irã, o do Cáucaso, de novo essa palavra que eu não sei como se pronuncia, mas enfim, localizadas na fronteira entre a Rússia, Azerbaijão, olha, tem muito nome complicado aqui, Maria Helena, eu espero que eu esteja pronunciando certo, e Geórgia e a cordilheira do Himalaia, que se estende do sul da China até a fronteira entre Índia, Nepal, Bangladesh e Mianmar, alguma coisa assim. Nessa cadeia localiza-se o Monte Everest, que eu já citei aqui, né? Agora eu vou falar sobre os planaltos. Junto com as grandes cadeias de montanhas da Ásia, encontram-se também extensos planaltos ao norte, oeste e sul, com altitudes que chegam a superar os 3.000 metros. Por conta das baixas temperaturas nas elevadas altitudes desses planaltos, né, fica difícil aí o acesso humano. Então, por causa disso, é uma extensa área praticamente desabitada na região central da Ásia. Agora eu vou falar sobre planícies e solos férteis. Os solos das grandes planícies foram formados ao longo de milhões de anos, pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelos rios e depositados nas planícies em razão das inundações. Os sedimentos incluem minerais e nutrientes provenientes de plantas, animais e micro-organismos. A decomposição e a compactação desses elementos formam solos férteis e profundos, ricos em sais minerais e humus. Em algumas dessas planícies originaram-se civilizações que estão entre as mais antigas do mundo, como as dos Sumérios e dos Acádios, na planície mesopotâmica, dos chineses na planície do rio Huanghe, não sei se assim se pronuncia, e dos Indos, não sei também, na planície Indo-Gangética, algo assim. Nas planícies asiáticas encontram-se áreas de maior densidade demográfica do mundo. Agora eu vou falar sobre as grandes planícies. A planície dos rios
Huanghe amarelo e essa que é azul, que eu também não sei falar o nome, ocupam uma extensa área do leste da China. Nela encontram-se os solos mais férteis do território chinês, ocupados por grandes plantações de arroz. No nordeste da China, localiza-se a planície de Manchúria, também intensamente ocupada, em decorrência tanto de atividades agrícolas, lavouras de trigo, soja, sorgo e algodão, como de atividades industriais e pela presença de grandes jazidas de carvão de ferro. E atualmente registram-se a diminuição das áreas utilizadas para a agricultura nas planícies do leste da China, em razão da expansão urbana. Consequentemente, as áreas do cultivo e de criação em regiões de planalto estão aumentando. A planície indo-gangetica abrange a região entre o Paquistão e a Índia, estendendo-se por todo o norte indiano até a Baía de Bengala. Essas áreas planas e férteis foram decisivas para o estabelecimento das populações há milhões de anos. E existem indícios que há 5.000 anos iniciaram-se atividades agrícolas no Vale do Rio Indo com a utilização de técnicas de irrigação. Algumas das principais cidades na Índia, como Nova Delhi e Calcutá, bem como Islamabad, no Paquistão, encontram-se na área de influência dos rios Indo e Ganges. Bom, o meu tema foi os grandes rios asiáticos e seus usos. Bom, na Ásia Central encontram-se bacias como a do Tarim, no noroeste da China, e os rios Amudarya e Siddhartha, que deslocam no Mar Aral. Nas regiões meridionais e orientais localizam-se os maiores e mais importantes rios asiáticos, como por exemplo o Rio Amarelo e o Yangtze, na China, e o Brahmaputra, eu acho que é assim mesmo que se fala, o Ganges e o Indo na Índia. Bom, agora eu vou citar alguns dos principais grandes rios asiáticos, como por exemplo o Rio Amur. Primeiro, o Rio Amur. Bom, o Rio Amur é um grande curso de água que forma uma parte da fronteira entre a Rússia e a República Popular da China. E no final do percurso, entra inteiramente em território russo, que forma uma bacia hidrográfica de 1.855 km², entre a Rússia, República Popular da China e Mongolia. Eu acho que é assim mesmo que fala. Bom, segundamente, o rio Yangtze. Bom, o rio Yangtze nós podemos chamar ele de várias pronúncias, como por exemplo, de Yangtze-Kiang, eu acho que é assim mesmo que fala, também conhecido como Xiang, Rio Azul e várias outras pronúncias. Bom, e o rio Yangtze é o maior rio da Ásia. Esse rio é muito importante na China, principalmente para a prática da agricultura, e a sua área da bacia hidrográfica é de 1.808 km². Terceiramente, nós temos o rio Indo. Bom, o rio Indo é a principal fonte de água para a economia do Paquistão, em especial nas províncias de Sindh. Também é a maior fonte de água potável do país e é usado por muitas indústrias pesadas e é um dos rios mais longos do mundo, com cerca de 2.900 quilômetros de extensão. Bom, e por último, que eu vou citar, nós temos o Rio Amarelo. Bom, o Rio Amarelo é de grande importância na economia da China, pois o seu vale tem terras férteis, bons pastos e importantes jazidas minerais. Foi ao longo desse rio que a civilização chinesa começou, e a sua área da bacia hidrográfica é de 752 km². E essa foi a minha parte. Obrigada! Eu vou falar sobre Ásias, características naturais, golfos, estuários e os grandes portos, os portos e as cidades. Principais portos da Ásia. Porto de Xangai, China. Este é até o momento o maior porto do mundo. O porto é dividido em um total de 5 terminais. O porto de Xangai movimentou 43,3 milhões de TEU em 2019, mais 3% do que no ano anterior.
2020 é um ano importante para as inspirações marítimas em Xangai. Em 2008, as autoridades determinaram que em 2020 a cidade se tornaria um importante centro marítimo internacional. Isso que se espera neste ano. O Porto de Xangai é uma fonte grande de atividade econômica na zona do rio Yangtze, além de elevar os status econômicos da região como a província Jiangsu e Henan. Porto Hong Kong, China, faz o uso de um porto natural do Mar da China e tem desempenhado um papel importante no avanço da província dos longos anos. O porto está localizado no Mar da China Meridional. É um porto natural e tem sido muito importante promover da economia da cidade. É um porto dominado pelo comércio de produtos manufaturados e continentais, em menor grau matérias-primas e passageiros. O Porto de Tianjin, China. Atualmente, ele está conectado a mais de 400 portos em cerca de 200 países. O Porto de Tianjin é o terceiro maior porto da China e o único porto de grande porte da região no norte do país. Possui impressionantes 121 km² de extensão, com mais de 31,9 km de cais e cerca de 1.500 berços de atração. Passaram pelo porto cerca de 500 mil toneladas de carga e 3,9 milhões de TEUs em 2016. Porto de Ningbo, China, é um porto com estados administrativos. Esse é um dos portos mais movimentados da China. De acordo com o porto Ningbo Zhuang, o novo terminal de contentores de Meizhou, projetado para 2020, possuirá, uma vez concluída todas as obras, 10 cais, com a capacidade máxima de movimentação de um total de 10 milhões de TEU. Porto de Vladivostok, Rússia, é a maior cidade portuária na Rússia, no Oceano Pacífico, e o centro administrativo do Krai de Promysl. Pertence ao Distrito Federal, Extremo Oriente. Situa-se na entrada da Baía do Chifre de Ouro, no fim da Península Muravov, Amuri, às margens do Japão. Uma curta distância de fronteira da Rússia com a China e a Coreia do Norte. É um porto onde está estacionada a frota russa e do Pacífico. Porto de Cheng, China, está localizado na região sul do delta do Rio das Pérolas. A província Guangdong é uma interlândia econômica para Hong Kong. Em relação ao comércio dos continentes asiáticos, é um dos portos mais importantes quando falamos do comércio internacional. Porto de Dubai, EUA, é um porto comercial na cidade de Dubai, no Emirado de Dubai. O porto tem como alvo de elevar a eficiência da cadeia de prestação de serviços aos clientes, por gerir suas cargas contentorizadas, granel, entre outras. Tem uma transparência excelente na prestação de serviços. Porto Qinghai, China. O porto se conecta com mais de 150 portos em mais de 130 países, localizado na frente do Japão e na Coreia do Sul, as duas principais nações de construção dos navios. A produção do porto Qinghai em 2016 atingiu 500,36 milhões de toneladas. Aqui são as referências bibliográficas. Agora eu vou falar sobre as cidades. Dos 50 países são encontradas algumas maiores e as menores nações do mundo, tanto em área quanto em população.
A Federação Russa, cuja parte europeia corresponde a 1/4 de seu território, tem 3/4 de território na parte asiática, sendo quase o mesmo tamanho que os Estados Unidos e o Canadá junto. Mais 3 nações asiáticas: Reino de Bahrein, República da Sinapuga, República das Malvadias. Junto corresponde à extensão territorial da ilha de Marajó. A população da República Popular da China ou da República da Índia é a maior que a das populações do continente norte-americano e sul-americano. 2/3 dos países da Ásia têm uma população pequena em relação à região metropolitana de São Paulo. O povo é enormemente diferente em árvores genealógicas, práticas comportamentais, habituais, idiomas, religião, entre outros. A civilização asiática teve início há mais de 4.000 anos, muito antes de começar o mundo ocidental. Em termos de atividade econômica, manifestações culturais e desenvolvimento da ciência, o povo da Ásia fundou os países mais antigos, estabeleceu o sistema de leis mais antigos e criou a figura dos agricultores comerciantes mais antigos. Os cidadãos da Ásia foram os inventores da escrita que criaram as primeiras literaturas. Os fundadores de todas as religiões mais relevantes do mundo foram asiáticos: Buda, Confúcio, Jesus Cristo e Maomé. Os asiáticos também foram inventores do papel, da pólvora, da bússola, entre outros. E aqui são as referências bibliográficas. Oi, eu sou Luísa e hoje eu vim falar sobre os golfos estatuários e os poços de petróleo. Bom, o que é um golfo? Golfo é uma parte de um mar ou oceano que penetra de forma acentuada na parte terrestre de um continente, e ele geralmente possui o formato de uma ferradura. O termo golfo é utilizado para se referir a uma abertura do mar considerada larga, onde a água penetra de forma considerável no meio terrestre. Dessa forma, há vários motivos para que a formação de um golfo ocorra. Uma das mais comuns é, por exemplo, uma falha que aparece na Terra em alguns continentes. Como exemplo dessa falha terrestre, podemos citar o México. Isso porque a linha formada por essa falha se estende por um longo caminho de água e, além disso, tem as margens paralelas à Terra. Dessa forma, as pessoas que vivem em suas proximidades têm o privilégio de proteção contra correntes marítimas. Isso se explica, pois os golfos apresentam as partes terrestres que cercam os lugares onde se encontram. E também, quando a entrada de um golfo é estreita, dá-se o nome de baía. Alguns dos principais golfos do mundo: Golfo Pérsico, Golfo do México, Golfo da Califórnia, Golfo do Alasca, Golfo do São Lourenço e o Golfo dos Mosquitos. Agora, a diferença entre golfo e baía. O golfo, ele se caracteriza por terem enormes dimensões e uma saída grande para o mar, e as baias possuem um comprimento mais simples e uma saída menor e mais justa. O Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico está localizado na região do Oriente Médio, sendo uma porção do Oceano Índico que divide a Península Arábica, com uma área de aproximadamente 240.000 km², equivalente ao estado de São Paulo. O Golfo Pérsico forma o litoral de 8 países: Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes e Omã. Outro motivo para sua importância é sua posição estratégica, pois ele se encontra no Oceano Índico pelo Estreito de Hormuz, rota na qual muitos navios, inclusive os petroleiros, trafegam em direção a diversas partes do mundo. O Golfo do México, também conhecido como o Mediterrâneo das Américas, o Golfo do México é o 9º maior corpo de água do planeta.
O Golfo é uma bacia oceânica que faz margem com parte da América do Norte e América Central. O Golfo do México tem aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados, maior do que o estado de Minas Gerais. E agora eu vou passar algumas imagens sobre os principais golfos do mundo. Então, agora eu vou falar sobre os portos de petróleo. Os portos externos do mar aberto são localizados na costa, com direto contato ao mar aberto, ou seja, em águas desabrigadas. E os portos offshore são aqueles localizados extras em margens, ou seja, não estão diretamente ligados à terra. Por exemplo, algumas plataformas de Petrobras e de extração de petróleo. As zonas portuárias apresentam muitas características importantes, dentre elas transportar bens importantes à sociedade, como alimentos, romper barreiras e assim permite o escoamento da produção e serviços, garantindo a manutenção da economia, transporte de cargas em grandes volumes, diferenciando-se o transporte aéreo, que não apresenta a mesma capacidade, dentre outros que eu vou passar aqui no slide. E essas aqui são as fontes bibliográficas que eu utilizei para efetuar o meu trabalho de geografia. Então, esse foi o meu trabalho, espero que tenham gostado e obrigado por assistir. Bom dia, meu nome é Lorena Santana Vilela, sou do nono C e fiquei responsável por falar sobre as formações vegetais da produção. A Ásia é o maior continente do mundo em extensão territorial e ela possui grande diversidade de climas e de formações vegetais. O sul e o sudeste asiático, incluindo as áreas de clima subtropical e equatorial, recebem o nome de Ásia de monções, e a vegetação predominante nessas áreas é a floresta pluvial. E na metade do Japão e no nordeste da China, a vegetação predominante é a floresta temperada. E já nas áreas próximas ao mar Mediterrâneo e ao mar Cáspio, parte do Turcomenistão, do Irã e do Iraque, encontram-se extensas áreas de estepes e também se encontra a floresta temperada. E em toda a região oriental, na Rússia, no norte da Rússia, no norte da Mongólia e nas grandes altitudes do Himalaia e do Planalto do Tibete, são comuns a taiga, que é também conhecida como floresta de coníferas, e a tundra. E nas áreas desérticas do Oriente Médio, praticamente não há vegetação. E eu trouxe esse mapa, que tem no nosso livro, na página 133, e nesse mapa traz todas as vegetações originais da Ásia. E agora eu irei falar sobre cada uma dessas vegetações. A floresta de coníferas. As árvores dessa floresta são altas e elas são em formas de cones. E elas têm ramos curtos e folhas pequenas. E são cobertas por ceras. E isso tem como finalidade reter a umidade e também há vegetações rasteiras, esparsas com musgos e líquens. Pinheiros e araucárias são exemplos de espécies presentes nessa vegetação. Floresta de monções. Ela se refere a um fenômeno atmosférico que faz com que haja intensas chuvas em um período do ano e secas rigorosas em outro. E há uma grande diversidade de espécies, por exemplo, cipós e os sândalos. E ela é composta, sobretudo, por misturas de árvores descidas devido à longa estação seca e baixa temperatura. Pelo motivo de forte umidade e calor provenientes da chuva de verão, as árvores são mais esparsas que nas florestas pluviais e há menos disputa por luz. E as vegetações mais densas crescem lentamente. Floresta decidual temperada e prado. Ela é composta por árvores altas de copas densas que formam um dólcio no verão. E há uma variação de cores das folhas durante o outono e no inverno elas perdem suas folhas. E além das árvores, apresentam vegetações rasteiras, esparsas e pouco desenvolvidas. Faias, humus, castanhas são exemplos de espécies encontradas nessa floresta.
Só que, infelizmente, essas florestas estão sendo desmatadas para fins de agricultura e urbanização. Floresta mediterrânea e arbustos. Ela apresenta árvores perenes, baixas, que ficam distantes uma das outras. Elas são entraçadas com barras expressas e entremeadas com árvores de arbustos. E elas apresentam folhas com formações espinhosas ou ceras e raízes profundas. E, infelizmente, essa floresta tem sido desmatada pelo ser humano. Floresta montanhosa e de coníferas. As coberturas vegetais possuem principalmente vegetações de coníferas perenes e possuem as maiores árvores do mundo. E nesse continente se localiza os Himalaias, que são as mais altas cadeias montanhosas do mundo. E nessa cordilheira também se encontra o Monte Everest, que é a montanha mais alta do planeta. Ela tem 8.849 metros. Floresta pluvial subtropical e temperada. Nessa vegetação, existe menos espécies que na floresta pluvial tropical. E a vegetação é constituída de árvores perenes e em vales úmidos ocorrem musgos e samambaias. Araucárias e carvalhos são algumas das espécies encontradas nessa vegetação. Floresta pluvial tropical. Essa vegetação possui folhas largas e perenes. As copas de suas árvores influenciam negativamente a chegada de luz nos estratos inferiores dessa floresta. Isso se dá por conta das copas das árvores mais altas, que acabam formando uma barreira para os estratos inferiores. E uma curiosidade desse bioma é que ele possui muitas plantulas e árvores jovens, que permanecem suprimidas anos após anos, até que uma clareira no dócil seja formada, e assim elas poderão se desenvolver. Além das árvores, as vegetações são abundantes e elas são compostas por formas vegetais que escalam e depois se misturam às copas das árvores. E algumas espécies também crescem enraizadas nos ramos úmidos superiores. Alguns exemplos de vegetações que são encontradas nessa floresta são lianas, bambus, ramos úmidos superiores, seringueiras, trepadeiras, possui uma grande diversidade de vegetações. Vegetação arbustiva e estepe desértica. Possui árvores de baixa estatura e arbustos distantes. Solo descoberto com gramíneas baixas com distribuição esparsa. Vegetação de transição da savana para o semidesértico. Ela é composta por arbustos xerófitos com relva e poucas árvores, limitadas por longos períodos de secas e curtos períodos chuvosos e quentes. Acácias arbustivas e gramíneas espinhosas são espécies comuns de serem encontradas nessa vegetação. Vegetações tropicais complexas. Elas são compostas por uma vasta área de arbustos e gramíneas altas e, devido aos longos períodos de seca, suas árvores elas são resistentes ao fogo. Estepes e tundras do alto platô. Durante a maior parte do ano, o solo é coberto por gelo e a cobertura do solo ela é muito esparsa, com arbustos de raízes superficiais e também é composta por musgos e líquens e também tem pequenas árvores coníferas. Deserto. O deserto é composto principalmente por plantas xerófitas, que possuem características favoráveis a adaptações a regiões com baixo índice pluviométrico. Cacto é uma das vegetações presentes no deserto. E há raros oásis que se encontram no deserto, e neles há mais quantidade de vegetações. Encontramos palmeiras, arbustos de porte médio, além de outros tipos de vegetações. Pradarias e estepes temperadas. A cobertura do solo é constituída por gramíneas contínuas e sua precipitação média é de 250 e 750 milímetros em longa estação de seca. Por isso, o crescimento de árvores e de arbustos é ilimitado e é considerado uma vegetação climática natural, de acordo com o solo e o clima. Tundra ártica. Durante 10 meses do ano, seu solo mantém-se congelado, o que chamamos de permafrost. E a vegetação floresce quando a camada da superfície descongela nos intensos dias de verão. E isso expõe o solo superficial. O
permafrost subjacente permanece congelado e a água da superfície não pode ser drenada. E isso faz com que tenha mais condições pantanosas. E a tundra ártica constitui-se de líquens, gramíneas árticas, juncos e algumas árvores esparsas. Deserto gelado, polar e montanhoso. Ele possui áreas de rochas descobertas e gelo, com pequenas partes de solos rochosos, e é carente em água e pobre em matéria orgânica. Em alguns lugares crescem apenas alguns tipos de musgos, líquens e arbustos baixos. Então a gente pode concluir que a Ásia apresenta desde vegetações tropicais a vegetações glaciais, e ela também possui os Himalaias, que são as cadeias montanhosas mais altas do mundo, e ela também possui o fenômeno climático de monções. E esse continente possui uma grande diversidade de formações vegetais. E para finalizar, eu fiz um acróstico. Devido à sua extensão no sentido norte-sul, a Ásia apresenta grande diversidade de climas e vegetações. Apresenta desde vegetações tropicais a vegetações glaciais. E essas foram as fontes que eu usei para fazer o trabalho. Climas da Ásia. O continente apresenta muitos contrastes climáticos. Ao norte, seu território é cortado por um cerco polar ártico e ao sul pelo Equador. Devido à variação de altitude do continente asiático, possui desde climas quentes até os mais frios. O relevo também é outro fator climático de grande importância, pois as montanhas planaltos fazem as médias térmicas diminuírem, o que justificam os aparecimentos de neves eternas. O evento possui também importância na distribuição da chuva, principalmente no sul e sudeste asiático, onde sopram as moções. No geral, na Ásia, existem os seguintes tipos climáticos: clima equatorial, compreende a estreia faixa próxima do Equador na Indonésia, Malásia do Sul, na Filipinas, onde as temperaturas anuais possuem média de 25 graus Celsius a 26 graus Celsius. É um clima quente chuvoso, com umidade relativamente em torno de 80%. Clima temperado. Pertence a este grupo climático na Ásia, a China, o Japão, Manchúria, Coreia, Sibéria, Centro-Meridional e certas áreas da Ásia Central, se eu não estou enganado, não tenho muita certeza. E nessas regiões, as médias térmicas raramente sobem mais de 20 graus Celsius e suas estações são bem definidas. É influenciada pela maritidade e conteúdo influenciado também pela continentalidade, devido a grandes extensões territoriais asiáticas. Sua vegetação é composta pela floresta temperada, caducifolha, e cujas folhas da árvore caem no inverno. O clima desértico, as regiões desse clima começaram no Mar Vermelho e vai até a Mongólia, onde a deposição do relevo favorece o aparecimento de áreas mais secas. É caracterizado por seco e quente pela manhã. Gelido à noite, possui temperaturas médias de 35 a 40 graus. O deserto mais ocidental possuem são arenosos e quentes todo o ano. Os demais são pedregosos, registrando no inverno a queda de neves, enquanto no verão é muito quente a vegetação de xerofilia, resistência à seca. Clima frio e subpolar. O clima subpolar está presente nas regiões elevadas latitude, como na Sibéria. Possui invernos longos e rigorosos. A temperatura não passa de 10 graus. Os solos estão cobertos por gelo por pelo menos metade do ano.
no curto verão, há aparecimento da vegetação tundra. Já no clima frio, durante de 3 a 6 meses, a vegetação é a conífera. Climas mediterrâneos, típico da Ásia Ocidental, como verão seco e quente, inverno suave, não muito frio. As precipitações são regularmente nas estações frias, são vegetação, a mata rala, pois, pois sofreu devastação, dando origem a campos para agricultura. As vegetações presentes nesse clima são florestas heterogêneas, úmidas e florestas densas. Clima de monções é caracterizado por possuir invernos secos e verões chuvosos. Isso ocorre devido à massa de ar que se desloca no continente para o oceano durante o inverno. Já durante o verão, elas se deslocam no oceano para o continente. Regimes, esses regimes determinam as condições climáticas das regiões meridionais e orientais da Ásia. Eu vou falar sobre as impurezas do rio Gange. O rio Gange é localizado na Índia e suas águas cristalinas nascem no topo do Himalaia. Mas seu uso excessivo as transformaram em lodo tóxico. Na sua longa jornada por expansões de cidades e centros industriais. O Gange é um dos principais rios da Índia, com seus 2.500 quilômetros de extensão. O rio é considerado sagrado para os hindus, que acreditam que ao se banharem em suas águas durante o festival bem famoso na Índia, todos os seus pecados são purificados. O rio Gange também ajuda muitas famílias pobres indianas, pois com as suas margens férteis dá para plantar muitos alimentos, como trigo, arroz e algodão.